observa que os médicos também estão participando das manifestações de hoje. A Presidência da República anunciou medidas que mudam a formação dos médicos. E as entidades que representam os médicos não gostaram nem um pouco, principalmente de um ponto que diz que após formado, o médico tem que trabalhar por 2 anos no SUS. Outro ponto que desagradou a categoria foi a contratação de médicos de outros países sem uma prova que teste novamente os conhecimentos. Para falar sobre isso, a gente está aqui no estúdio com o presidente do CRM, doutor Aloísio Faria de Souza. O professor Roberto Garcia Simões continua aqui participando do Bom Dia. Doutor Aloísio, por que os médicos são contra, principalmente esses 2 pontos levantados pelo governo federal? Presta atenção, Modelo. Os médicos não são contra a vida de médicos estrangeiros. O que nós somos contra é mudar a regra, sem ficar muito bem definida, a regra da vinda desses médicos estrangeiros para cá. O que nós queremos é que venham médicos estrangeiros, sim, mas cumprindo a regulamentação atual, que é o Revalida. Qual seja, o médico fazer uma prova para mostrar o seu conhecimento na profissão, né, médico, e o seu conhecimento da língua, do idioma. De acordo com o projeto do governo, o médico que vier de outros países, ele não precisaria passar por essa prova que teste os conhecimentos dele, bastaria a formação que ele teve nos outros países. Olha, na verdade, o que a gente está percebendo é que estão embutindo uma alteração de última hora na prova do Revalida. Estão querendo flexibilizar, vir com a história de ficar 3 semanas para fazer adaptação. A gente sabe que medicina não é assim. 3 semanas é um período muito curto. E veja bem, o que tem que ficar claro é o seguinte, o que não se pode é transformar os brasileiros em 2 categorias. Categoria A, que vai ser bem atendida, vai para o Sírio-Libanês, vai para o Einstein. E categoria B, que é a grande massa da população brasileira, porque 73% da população brasileira não tem plano de saúde, depende do Sistema Único de Saúde, ser atendido por médicos de formação duvidosa. E essa categoria A que se refere é uma A bem pequenininha, assim. Bem pequenininha, muito pequenininha. A gente tem alguns pontos específicos desse trecho que fala da contratação de médicos de outros países. Vamos colocar aí na tela só para a gente entender melhor o que propõe o governo. Olha aí, doutor. Então, para contratar médicos estrangeiros, eles ficarão com vagas não preenchidas por médicos brasileiros. Essa é a intenção. Precisam ter formação e habilitação para exercer a medicina e falar português. O que mais exige o governo, que só poderão, nos postos do SUS, trabalhar nos postos do SUS e serão supervisionados por médicos brasileiros. Por isso, então, não precisariam revalidar o diploma, porque já haveria um médico brasileiro acompanhando o trabalho desses médicos estrangeiros. Isso não agrada? Veja bem, na teoria parece muito bonito. Na prática é totalmente inviável. Porque a gente sabe o seguinte, não se faz saúde, não se resolve o problema da saúde com lei nem decreto. Se faz é com investimento e boa gestão. E é exatamente o que está faltando para o governo. É investimento e boa gestão. O Brasil, ele gasta mal, gasta pouco e muito mal na saúde, na educação e na segurança pública. Já vou chamar o professor Roberto Garcia para participar. Agora a gente sabe que essa intenção do governo é para que tenham médicos também, principalmente em municípios do interior, onde os médicos não aceitam trabalhar, dizem que falta infraestrutura. E nós fomos ouvir prefeitos, representantes de prefeituras aqui do interior do estado sobre esse assunto. Será que essas medidas do governo podem amenizar esse drama aí da falta de médicos no interior? Eu vejo isso com muita preocupação. Acredito que o governo federal ele tem condições de ampliar a rede de assistência ao SUS se ele tiver melhores condições de trabalho nos hospitais, se esses profissionais forem melhor remunerados para ir para o interior. Acredito que a política de saúde ela é eficaz se ela for bem remunerada. Nós temos enfrentado algumas dificuldades em relação à interiorização do médico. O Ministério da Saúde já tentou esse ano através do Provab, nós abrimos 3 vagas para o Provab, só conseguimos um profissional, a maioria ficou na capital. Eu vejo com bons olhos, sim, eu acho que o Brasil precisa. Nós precisamos dar sustentação à política nacional que trabalha como base da saúde pública no país, o Programa de Saúde da Família. A partir do momento em que você remunerar melhor os profissionais, como em qualquer área, nós teremos médicos, sim. Eu não acredito que a Prefeitura de Cachoeiro, nesse momento, tenha condições, eu não sei quantos médicos poderia ser solicitado para Cachoeiro, para dar residência, para dar alimentação para esses profissionais.
Eu não sei se isso também seria a solução para se fazer uma boa medicina. Eu acredito que para outras regiões, né, do país que tenham mais interior, né, talvez, né, possa minorar as dificuldades. Para a Colatina ainda, né, não há dificuldade para médico generalista, para médico PSF. Né? A gente tem dificuldades para médico especialista, né? Pediatra, neurologista, né, psiquiatria, né? Aí a gente tem dificuldade. Ouvimos aí, então, representantes das prefeituras de Linhares, São Mateus, Cachoeiro e Colatina. A secretária de São Mateus foi mais enfática, dizendo que pode sim ajudar a contratar médicos para as cidades do interior. O senhor acha que isso vai funcionar, professor Roberto Garcia Simões, aprovado dessa forma? Olha, eu acho que a gente tem primeiro, Mário, ter um estudo específico do Estado do Espírito Santo. Rápido. Isso, inclusive, está atrasado. Por quê? O próprio Ministério da Saúde diz o seguinte, que a cobertura da população do Espírito Santo por unidades básicas de saúde é da ordem de 55%. Em Santa Catarina, 76%. E veja a diferença. Em Vitória, na capital, 79% da população está coberta com saúde básica. Em Cariacica, 12%. Então, isso é evidente na Grande Vitória. Se nós pegarmos o chamado interior do estado do Espírito Santo, nós temos 58 municípios com menos de um médico para 1.000 habitantes. Então, os médicos estão preferencialmente aonde? Onde tem hospitais e uma população que possa demandar determinadas especialidades e serviços. Então, eu acho que com critério, por exemplo, dou o exemplo do município de Água Doce do Norte, ele tem 100% de cobertura do Programa Saúde da Família. Tem dificuldade de ter médico. Então, é possível fazer uma análise e, se não tivermos médicos brasileiros que queiram ir com a bolsa de R$10.000, porque esse é o valor da bolsa que será paga pelo governo federal, eu acho que com os critérios adequados a gente pode ter, como tem em várias profissões, atrair médicos estrangeiros. Nós temos que cuidar da saúde básica e não da especialidade da medicina. Vou voltar a conversar com o doutor Aloysio também. Outro ponto desse projeto do governo diz que o médico tem que trabalhar 2 anos. Saiu da faculdade, antes de sair mesmo da faculdade, quando está se formando, 2 anos atendendo a população no SUS. A avaliação do governo é de que isso pode reforçar o atendimento, naturalmente, e também pode humanizar mais o trabalho do médico. Para entender melhor essa regrinha, a gente também preparou uma ilustração. Olha lá. O projeto do governo diz o seguinte: um contrato de 3 anos com moradia e alimentação por conta das prefeituras, no caso desses médicos que vão trabalhar 2 anos aí pelo SUS, salário de R$10.000 pago pelo Ministério da Saúde. E o profissional que for para áreas distantes terá ajuda de custo de R$30.000 para fazer essa mudança. Isso se refere ao médico que vai trabalhar no interior, mas além disso, também tem o médico que ficaria 2 anos trabalhando pelo SUS, contrato de 40 horas semanais e depois de cumprir a carga horária, o médico pode fazer atendimento particular. Isso, repito, se refere para incentivar o médico a trabalhar no interior. Agora, sobre esse outro ponto, doutor Aloysio, de que o médico, depois de formado, ficaria 2 anos atendendo no SUS. O governo disse que pode humanizar mais o trabalho do médico. A gente viu as categorias, as entidades que representam os médicos totalmente contrários a isso. Por quê? Porque, veja bem, eu acho muito mais simples fazer um plano de carreira para os profissionais da área de saúde. Você já ouviu falar que falta promotor e juiz nas comarcas? Não, tem fórum para eles trabalharem e ter um plano de carreira. Não é só médico, não, são os profissionais da área de saúde. Tem lugares, na maioria dos municípios, que não tem absolutamente a menor condição de ter um profissional exercendo uma medicina de qualidade, uma medicina decente. Porque falta exames complementares, falta local de atendimento. Há mais de 4 anos, eu tenho várias vezes, já tive aqui com você, a realidade da saúde pública. O médico hoje vive um drama muito grande. Nós estamos vivendo diante de mortes evitáveis. O senhor acha que colocar os estudantes recém-formados para atender pacientes do SUS nessa condição de infraestrutura que o senhor está relatando aqui, isso não seria válido para a população? A população não sairia ganhando? De jeito nenhum. A gente sabe que a formação hoje, a medicina evoluiu muito do ponto de vista de tecnologia e a própria área de conhecimento. Ele, depois que sai da faculdade, ele tem que ir para uma residência médica, que seja residência médica em clínica médica, em medicina de família, mas ele tem que se preparar para isso. Ele tem que estar apto a exercer. Agora, ele tem que ter ferramenta. Não adianta, eu já falei, presidente da República, não adianta de jeito nenhum comprar avião, ter piloto se não tiver avião.
Não adianta ter médico se não tiver condições do médico trabalhar. Nós temos também a posição do governo federal. Ouvimos o ministro da Saúde, pegamos um trecho de uma entrevista do ministro da Saúde que defendeu essa ideia de que os médicos trabalhem 2 anos após formados. Essa entrevista ele deu para o Bom Dia Brasil. Vamos ouvir um trecho. O médico não pode ser formado só com cuspigis. Ele tem que ter a experiência concreta com o paciente, de manipular o paciente, de acompanhar, de ver as situações, de trabalhar na ponta nessas condições. O que nós estamos é aprimorando a formação médica. E esses 2 anos contarão para a residência. Nos interessa interiorizar e assegurar em cada estado, em cada cidade, em cada residência, a garantia de uma assistência e a garantia de um atendimento médico. O que estamos propondo é que esses médicos que venham aceitem condições impostas pelo governo. Claro que você percebeu, disse o ministro da Saúde, a gente ouviu ali o ministro Aloysio Mercadante da Educação falando sobre o tema. Professor Roberto Garcia Simões, o senhor está ouvindo aqui o CRM, ouviu a posição do governo, o que o senhor acha disso tudo? Eu acho que tem pelo menos 3 situações. Você tem unidades básicas de saúde que só tem o prédio e que precisa fazer simultaneamente o ovo e a galinha nascerem junto. Precisa equipar essas unidades básicas de saúde e ter o profissional. Existem outras unidades que têm até equipamentos e não tem o profissional médico. Por quê? A prefeitura não consegue pagar a remuneração adequada. Essa bolsa agora será paga pelo governo federal e isso muda a situação. Então eu sou favorável que a rede de saúde, desde o nível básico até o nível de maior complexidade, efetivamente funcione. E eu acho que isso é um passo importante. O senhor está gostando, então, dessa proposta do governo? Eu acho que se ela for bem implementada, efetivamente, nós podemos até ter em alguns lugares, como, por exemplo, eu dei o exemplo de Cariacica, que precisa construir a unidade básica de saúde para que depois você tenha um médico. Mas nós temos situações também que você tem a unidade básica de saúde, tem condições e não tem um médico. Você acha que pode funcionar? Pode funcionar. Doutor Aloysio, o senhor está ouvindo aqui, o professor Roberto Garcia Simões ouviu ali os representantes do governo. O professor disse que em certos pontos há infraestrutura, mas falta o médico. Mas lógico, eu concordo em parte com o que ele está dizendo. O problema é que eu estou vivenciando essa realidade da medicina no Espírito Santo, no Brasil, há mais tempo, por ser órgão de fiscalização do exercício da medicina. Eu vou aqui pertinho, Cariacica, nós estamos com a UPA de Cariacica, o novo do PA de Itacibá, está há mais de 2 anos pronto e não tem equipamento lá dentro. Então, o problema não é médico, o problema é problema de gestão. O problema da saúde pública brasileira é gestão ineficiente e falta de recursos. A gente ouve muitas queixas, também estou terminando aqui o debate de pessoas que ligam para cá e dizem, olha, tem lugar que o médico também não cumpre a carga horária dele no serviço público, ele tem que ficar lá 40 horas, sai antes, vai para consultório particular. O CRM investiga, recebe denúncias? Investiga, já fizemos inclusive uma resolução que o médico é obrigar, ele tem que atender no máximo 4 pacientes por hora, ele tem que cumprir. E para isso a população pode contar com o Conselho Regional de Medicina para fazer as denúncias toda vez que houver desvio de comportamento, vamos dizer assim. Aloysio Faria de Souza, presidente do CRM, agradeço pela participação aqui no Bom Dia Espírito Santo. Ontem ele teve uma reunião com conselhos de todo o país para discutir essas propostas do governo. Agradeço também ao professor Roberto Garcia Simões, especialista em políticas públicas.